Vamos à parte 3. Tive que parar ali um pouquinho porque o som do rapaz aqui ficou muito alto e acabou interferindo aqui no vídeo. Então, continuando. Então, você vê que, né, essa correlação de coisas, elas apareceu. Então, aquele que deu origem à mentira foi justamente Satanás. Quando diz assim que o diabo é o pai da mentira, é por quê? Porque o diabo, ele foi o criador da mentira. Deus, ele não criou a mentira, mas foi o diabo quem criou a mentira. Aí vai dizer, acho que em Hebreus ou João, diz que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qual eram as obras do diabo? Era, a primeira coisa, a mentira. Pela mentira vai entrar o pecado e pelo pecado vai entrar a morte. Então, mentira, pecado e morte são as obras do diabo. E estas obras vão ser desfeitas pela manifestação de Cristo. Né? Quando você mente, quando você está proferindo uma mentira, esta mentira, ela provém de quê? Ela provém do diabo. Porque a mentira não é uma coisa que Deus criou, mas foi o diabo que criou. E algumas pessoas mais para o lado calvinistas querem dizer que foi Deus que decretou que essas coisas acontecessem. Então você está colocando a causa de pecado sobre Deus. Ou quando você diz lá que Deus, ele cria o mal, e esse mal é um mal maligno, como o diabo faz, é um mal sem sentido, você está colocando a causa, a obra de pecado sobre Deus, tá? O mal que Deus fala que cria lá em Isaías é um mal punitivo. Ele traz o mal conforme, né, as obras das pessoas. Naquele contexto era um mal em relação à guerra, né, como eles estavam fazendo o que era errado, Deus ia enviar o mal sobre eles. Era nesse contexto. Mas o mal que foi criado pelo diabo, que é o sentido da mentira, o pecado, etc, etc, esse mal Deus não faz, tá? Esse mal não acontece. O mal de Deus é aquele mal punitivo, aquele mal que paga a cada um segundo as suas obras. Porque daí vai estar cheio de picuinha, gente inventando um monte de coisa. Ah, Deus cria o mal. Aí uns vão dizer que o diabo é a parte mal de Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Porque não entenderam o contexto das coisas. E isso vai criar uma dualidade de Deus, que Deus é mal, que Deus é bom. Não, o mal de Deus é aquele mal que pune, tá? Deus, ele faz o mal que vem a punir, que vem a dar a cada um segundo as suas obras. E aí você vê aqui o seguinte, que nós vimos a expressão profanaste os teus santuários. E olha que interessante, você vê que aqui no primeiro contexto, você vai ver que vai haver esta profanação do santuário. Perfeito? Quando diz profanaste os teus santuários, era porque justamente onde era o santuário, que este querubim, que este anjo tipificado no sacerdote, ele fazia a sua ministração, aonde ele fazia, né, o seu trabalho como sacerdote. Mas quando ele elevou o seu coração, quando ele elevou a sua vontade de comércio, de poder, aí ele vai profanar o santuário. Então você vê que tudo se inicia, né, por meio de comércio, essa queda, o comércio que entra no coração, que nós tratamos essa questão falando que isso significa não necessariamente dinheiro, mas o poder. E depois nós vamos ver que por causa disso o coração dele vai se engrandecer e ele vai profanar os santuários. E olha como isso vai acontecer ao longo dos anos. Você vai ver que muitas vezes o santuário ele vai ser profanado. Você vê que nesse contexto o santuário foi profanado. E você vai ver que no contexto futuro santuários vão ser profanados, onde fogo estranho vai ser introduzido no santuário de Deus. Nós vamos ver que os antigos reis de Israel, eles colocavam imagens, eles colocavam ídolos dentro do santuário. Nós vamos ver que na época do Império Romano vai ser introduzido uma estátua de Zeus, ou melhor, do Antíoco Epifânes, vai ser introduzida uma estátua de Zeus que vai profanar o santuário. E a gente vai ver que nos últimos dias fala do santuário sendo profanado. Você percebe que inicia-se dessa forma e vai terminar da mesma forma. E a gente vê que os sacerdotes, dos contextos literais mesmo, os sumos sacerdotes, a gente vai ver que constantemente os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles se corrompiam por causa do dinheiro. Você vê que Deus ele está constantemente na Escritura falando contra os pastores, né? E esses pastores, em alguns contextos que fala, eram justamente os sacerdotes e os reis, porque eles conduziam o povo para que o povo andasse, na verdade,
Mas eles queriam o quê? Eles queriam dinheiro, então eles estavam ensinando por dinheiro, eles estavam ministrando por dinheiro, e por causa disso eles estavam se corrompendo. Então, do mesmo modo que esse sacerdote aqui no princípio que nós vimos, ele elevou o seu coração por causa desse querer poder, a gente vai ver que os sacerdotes que iam aparecendo no templo de Israel, eles também se pervertiam por causa do comércio. Tanto é que quando Cristo chega em Jerusalém no tabernáculo, no templo lá, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser expulsar os cambistas na chicotada, tá? Porque você vê o que aconteceu? O dinheiro subiu o coração deles. E hoje na própria igreja você vê que existem pessoas que estão trocando o seu ministério, que estão trocando a glória de Deus por quererem se enriquecer, né? Aí, utilizando do dom que Deus deu. Você sabia, irmãos, que o mandamento usarás o nome de Deus em vão, não é necessariamente você falar o nome de Deus, falar assim, ai meu Deus, você utilizar essas palavras Deus necessariamente dessa forma, mas é você utilizar da glória que Deus te deu, dos dons que Deus te deu, das coisas que Deus te deu, para querer elevar o seu coração nas coisas terrenas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um dom, ela ganha de Deus um dom de cantar, e ela tem isso para louvar o Deus, ela pega, se engrandece com isso, começa a fazer fama, poder e dinheiro, ela está elevando o coração dela, ela está utilizando do nome de Deus que está sobre ela, e ela está fazendo fama e fortuna com isso. E ela está o quê? Utilizando o nome de Deus em vão. Então existem muitas pessoas que têm o quê? Propósitos gananciosos com aquilo que Deus deu, com o nome de Deus, propósitos de tirar vantagem financeira do nome de Deus. Você já viu aquelas pessoas que, né, aqueles cantores que quando crescem começam a vender CDs e muitos CDs, começam a se enriquecer, querer ser artista? Então, estão usando o nome de Deus em vão e Deus vai cobrar isso. É muito normal aquelas pessoas que pegam, sabe, as coisas de Deus, o ensino que Deus dá e quer vender isso fazendo livros. Isso é utilizar o nome de Deus em vão. Do ensino que Deus te deu, você vai fazer livros, você vai fazer, sabe, coisas para vender. Então isso é o que? É utilizar o nome de Deus para coisas vãs. Vamos fazer um estudo um dia sobre isso com mais calma, tá? E essas pessoas vão ter que dar conta disso que elas estão fazendo, cobrando o reino de Deus. E aí você vê que aqui, aqueles sacerdotes lá daquele tempo, eles estavam justamente acontecendo isso. E eles se tornaram avarentos. Então você vê que aquilo que estava acontecendo lá no futuro, no tempo de Cristo, já havia acontecido lá no passado e vai tornar a acontecer no futuro, né? Então começa dessa forma e termina da mesma forma. Agora, irmãos, lembra que eu falei no princípio do vídeo que a gente deve olhar para as alegorias não necessariamente para o futuro, mas também para o passado? Nós vimos que esse querubim é uma tipologia de um sacerdócio, perfeito? E ele vai se engrandecer o coração dele para querer o quê? Ser aí engrandecido e ter esse poder. Nós vamos ver que Deus ele vai mostrar esse sacerdócio dessa forma, desse querubim, mas Deus em diversos pontos da Escritura, ele vai mostrar que sempre houve um sacerdócio que ele não teve prazer e um sacerdócio que ele vai ter prazer, tá? Deixa eu tentar explicar isso. Quando você olha aqui para o rei de Tiro, você vai ver semelhanças com Adão. Tu eras querubim da guarda ungida, estavas no Éden. Adão nunca foi querubim. Mas diz assim, estavas no Éden, no brilho das pedras, e te lancei fora do paraíso. Você vê que é uma relação de quê? De Adão. É uma semelhança com Adão. Porém, existem elementos aqui que você vê que não podem se cumprir em Adão. Portanto, tratava de outras coisas. Mas Deus deu essa relação com a queda de Adão, por quê? Porque quando Adão caiu do Éden, Deus estava querendo tipificar a queda de Satanás que já havia caído antes. E aí nós vemos que Satanás tem, segundo esse estudo que nós estamos fazendo, tem esse princípio sacerdotal. E depois nós vamos ver quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, nós vamos ver que vai nascer Caim e Abel. Perfeito? Caim e Abel
nós vamos perceber que eles são dois sacerdotes diante de Deus. Abel oferecia sacrifício, e esse sacrifício era agradável diante de Deus. Porém, Caim, ele vai oferecer um sacrifício que não vai ser agradável diante de Deus, porque o seu coração estava com o quê? Com mácula. O coração dele estava o quê? Com inveja do seu irmão. Abel ofereceu um sacrifício e foi aceito. E Caim ofereceu um sacrifício e não foi aceito. E por causa dessa inveja do seu irmão, ele acabou assassinando o seu irmão. Perfeito? E aí a gente vai ver que depois Ismael, que é o nascido da carne, ele vai zombar de Isaac, que é o nascido da promessa. E depois nós vamos ver Esaú, que vai tentar assassinar o seu irmão Jacó por causa da primogenitura. Ele não deu a mínima para a primogenitura, mas depois ele quis tomar ela de volta. E quando nós vamos no contexto do Novo Testamento, vai acontecer o mesmo. Você vai ver que os sacerdotes levitas que vão estar ministrando no templo, eles vão perseguir os sacerdotes, na realidade, que somos nós. Caim vai perseguir Abel, né? Caim ele vai perseguir Abel. Aquele sacerdote que ofereceu um sacrifício pela fé diante de Deus, ele vai ser perseguido por Caim. Um sacerdote que vai oferecer um sacrifício com mácula diante de Deus por causa do coração pervertido. Olha como isso vai aparecer em Malaquias capítulo 2, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui, Malaquias 2. Eu não lembro o verso agora aqui. Diz assim... vou ter que botar aqui de novo, tá? Tá em Malaquias. Deixa eu achar aqui. Lá em Malaquias. Olha que tremendo esse texto. Tá aqui. Em Malaquias, deixa eu botar a tela aqui. Em Malaquias, você vai ver dois sacerdócios aqui. Vamos ver do verso 7 até o verso 10, até o verso 12, tá? Diz assim. Verso 6, vamos verso 6, diz assim. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus falando com os sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí ele vai falar. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificares, não é isto mal? E quando trazeis um coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta isto ao teu governador, acaso ele terá agrado de ti, será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos concede sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Né? E isso a gente vê que aparece lá em Gênesis, que fala assim, Deus ele fala para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aí eles falam assim, com tais ofertas nas nossas mãos, aceitaria ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê que Caim não foi aceito, e aqui você está vendo que eles também não estão sendo aceitos por causa das ofertas maculadas, porque o coração deles estava desviado ao ponto que eles não estavam tendo temor de Deus e estavam oferecendo um sacrifício coxo. Por causa do quê? Por causa da ganância. Porque quando você oferecia um sacrifício, um animal coxo para Deus, você ficava com os bons para você e você vendia ele por um bom preço. Eles estavam fazendo isso. Né? Então você vê que o comércio, o dinheiro estava subindo a cabeça deles.
Aí vai dizer assim: tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei das vossas mãos a oferta. Mais uma vez uma relação com Caim e a oferta de Caim que não agradou a Deus. Agora ele vai mostrar um segundo sacerdócio, olha que interessante. Mas desde o sol até o poente, desde o nascente do sol até o poente, grande é o meu nome entre as nações, né? O meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre todas as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferecer, isto é comida desprezível. Tá? Então olha que legal essa relação. Você vê que Deus estava repreendendo os levitas porque eles estavam oferecendo sacrifício imundo e não estavam sendo aceitos. Porém, depois ele fala: mas o meu nome é grande entre as nações, e entre as nações está sendo oferecido sacrifício santo e incenso santo, e tenho prazer nessas coisas, porque o meu nome está sendo honrado. Mas vós desprezai a minha mesa e o meu tabernáculo e o meu santuário quando oferecei essas coisas. Vamos para a quarta parte do vídeo.